Paz do Senhor, irmãos. É uma honra só ao pastor Isaías de eu estar junto com ele. É uma honra para mim ter o pastor Isaías e a Margarete junto comigo também. É uma coisa que eu anelava desde os primeiros dias da minha conversão. Eu orava ao Senhor para que um filho dos meus servisse ao Senhor como pastor. Parecia que nada tinha sido ouvido, mas de repente Deus levantou a minha Margarete e o pastor Isaías para servir ao Senhor. Essa alegria ninguém pode tirar do meu coração, porque Deus nos ouve quando o buscamos e pedimos de todo o nosso coração. Ele nos ouve. E essa é o que nós devemos sempre ter conosco, que Deus nos ouve quando nós o buscamos de todo o coração. Eu quero apenas dizer que nós vivemos num tempo de nos alertar-se, de nós poder se mover do lugar de estamos, de ter uma vida cristã realmente como Deus requer de cada um de nós. Quando Jesus nos ensinava, ele disse: vigiai e orai, para que esse dia não vos apanhe como um laço de surpresa, a qual vocês não podem perceber. Então nós estamos avisados desde os dias de Cristo, que esses dias venham e ele pode nos pegar como um laço de surpresa, sem que nós vejamos. Não quero me demorar muito, mas quero ler uns versículos com os irmãos que se encontra em Mateus capítulo 21 e o verso 18 em diante. É um texto bem conhecido, mas eu hoje de manhã lendo e pensando nos nossos dias, vendo as coisas acontecer, e parei nestes versículos e comecei a pensar um pouco. Então ele começa a dizer assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folha, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram e exclamaram: como secou-se depressa a figueira? E Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te ao mar, tal se sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Irmãos, parece que Jesus aqui estava vivendo quase como os nossos dias. Tudo o que Jesus fazia parece que implicava com o povo da época. Se nós começarmos a ler o começo desta passagem de Cristo, ele vinha pelo caminho, os seus discípulos clamavam, a multidão clamava, e aquilo perturbava o povo, e eles não podiam aceitar aquilo, e pediram para que o Senhor fizesse calar-se a multidão, e ele disse: olha, se esses se calarem, as próprias pedras vão clamar. Eu quero levar para cada um de nós: será que nós estamos se calando e deixando as pedras clamar? Ou será que nós continuamos a clamar, porque os dias são maus? E ele vinha e veio, chegou ao templo. Foi os últimos dias da sua vida na terra, e ali ele purificou o templo, e assim por diante. Aquilo nada aplicava ou gostava ao povo. Aí ele curou muitos, e aí isso também complicou, isso também não era aceito, porque o seu povo não aceitava mais as ordens que vinham do Senhor.
É os nossos dias. É os nossos dias onde os nossos governantes aceitam tudo, menos a palavra de Deus. Eles não querem ouvir. Por isso é que nós estamos quase com a igreja fechada. Porque eles estão mandando em tudo. E nós estamos ouvindo. Tudo que eles pedem, nós fazemos. A Bíblia fala, num tempo, lá de Apocalipse, assim, apostasia. Apostasia é o quê? É quando se tira tudo o que se fala a respeito de Deus. Tudo o que se fala a respeito de Deus é tirado, e é o que está acontecendo nos nossos dias. A apostasia está passando e nós não estamos sendo tocados por isso. A apostasia já está chegando ao fim, eles quase tiraram tudo. E nós estamos vendo isso aqui. E aqui ele estava nos últimos dias. O menos que eles aceitavam era Jesus falar das coisas de Deus e falar a verdade. Hoje nós não podemos falar a verdade. Mas se nós falar mentira, se nós mentirmos bem, nós somos aceitos por todos. Hoje, quem dá as ordens não é mais a palavra de Deus, não é mais os princípios de Deus, é os lésbicos, os gays, é essas pessoas de lá de baixo. Porque o homem tudo pode, o direito humano pode tudo. Agora a palavra de Deus não pode falar mais nada. Por quê? Porque o tempo chegou. O tempo chegou. Eu quero falar um pouquinho nos versículos que eu li. Ele diz que Jesus, depois desses dias, estava voltando, foi a uma aldeia vizinha e dormiu. E ao cedo vindo ao caminho à cidade, ele viu uma figueira e como ele tinha fome, ele procurou fruto. Ele diz que ele chegando nesta figueira, não achou folha senão fruto. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Nós podemos pensar muita coisa a respeito desta figueira, mas esta figueira reflete muito o que é o povo de Israel naqueles dias. Era uma figueira, era o povo de Deus que estava talvez muito bonito aparentemente, mas frutos eles não tinham. E por isso Jesus, olhando para ela, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E diz: e a figueira secou-se imediatamente. Israel, depois daquele dia, secou-se imediatamente. E até hoje, ele não dá fruto. Até hoje. Como estamos nós com os nossos frutos? Será que se Jesus estivesse passando aqui e olhando para cada um de nós, ele encontraria em nossas vidas frutos? Ou estamos que nem a figueira? Muito lindo, aparentemente, mas lá dentro estamos secos, vazios, de nada. Isaías, lá no passado, já divertia o povo de Israel, quando em Isaías 55, verso 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque dias podem vir que podemos buscar e não encontramos mais. Passou o tempo de buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu quero dizer que nós estamos vivendo os dias que é só o Senhor que pode dar uma solução. Se nós o buscarmos, talvez alcançamos se já as portas não estão fechadas. Mas parece que nós estamos ainda dormindo. Parece que ainda estamos precisando que o Senhor chegue e diz: desperta tu que dorme, levanta e Cristo te iluminará. Precisa nós sermos tocados. Irmão, os dias estão aí. Os dias estão aí, a apostasia está aí, o anticristo está aí, o homem da iniquidade está aí. Depois que ele entrar lá no poder, não adianta mais clamar. Ninguém mais tira ele de lá. O olho deles estão no Brasil, tudo que eles não tenham lá, aqui no Brasil tem. Eles querem isso de todo jeito. E nós estamos calados. Temos um que tem solução para todas as coisas. Temos um só, e é só Ele que pode. Venham na oração, busque ao Senhor, dobre o teu joelho no teu lar, clame a Ele. Por isso disse Jesus:
ele disse que tudo quanto pedirde em oração, crendo, isso se fará. Se vem orar, creia naquilo que você vai pedir. Se tu vier nessa semana buscar ao Senhor ou lá na tua casa, creia naquilo que você está pedindo. Ele pode, Ele pode. Muitas vezes nós pedimos apenas para pedir. Muitas vezes nós pedimos apenas porque se acostumamos a pedir. Mas creia que Deus ainda tem solução para este mundo, desde que haja um povo que creia nele, desde que haja um povo que viva crendo na verdade e esperando nele. Orai e vigiai, para que esse dia não vos apanhe como um laço. Que Deus possa nos abençoar e que nós podemos levantar nossa cabeça e olhar, porque os dias estão nas portas das nossas casas, estão para acontecer. Há um só que detém, que é o nosso Deus. E eles estão tirando tudo que é Deus, porque o homem da iniquidade, ele só se manifesta quando ele puder banir da mente humana as coisas de Deus. Porque ele pode me prender, jogar lá num cárcere, mas não pode fechar a minha boca. Eu posso estar ali clamando. Ele jogou muitos cristãos lá numa arena para serem despedaçados pelas feras, mas a boca deles não podiam fechar. Ali eles clamavam a Deus, ali eles pediam socorro para Deus, e foram os heróis da época da fé. Talvez nós temos que pagar o mesmo preço. Levante a tua cabeça e sirva esse Deus, a qual te buscou no meio de tantos. Amém.